Hoje eu quero falar sobre um tema um pouco polêmico. Eu não quero gerar polêmica, mas é um tema que a gente precisa trabalhar, que é sobre a ausência dos pais decorrentes a uma missão. Vou explicar. Eu sou missionário católico, minha esposa é missionária católica, e por muito tempo, por muitos anos, nós justificávamos a nossa ausência na nossa família, com os nossos filhos, por causa da missão. Isso foi acontecendo, vendo o nosso primeiro, nosso segundo, nosso terceiro filho. E a partir dali a gente começou a ver alguns comportamentos dos nossos filhos. E a gente sempre usava aquele. Uma frase que às vezes as pessoas usam, né? Vamos cuidar das obras de Deus, que Deus cuida das nossas. Bem, mas só que um ponto importante que a gente não pode deixar de falar é que eu fiz uma promessa para Deus. Eu prometi ao Senhor que ia levar todos os meus filhos e formar e educar todos os meus filhos para o céu. Então, epa, eu tenho uma missão aqui já. Né? Eu já tenho uma missão. Qual é a principal missão? É formar os meus filhos. Mas vamos entender o contexto e o porquê que eu estou falando essas coisas aqui. Bem, como missionário católico, eu sou missionário católico. A minha esposa é missionária. Nós vivemos na missão e para a missão. Então, para quem não me conhece, né, sou Edson Diamantino, talvez você está chegando agora no canal e falar um pouquinho da minha história. Sou Edson Diamantino, sou professor, sou terapeuta, trabalho em diversas áreas voltada para a área do comportamento humano, analista comportamental familiar, com crianças, etc, etc. Então, essa é a forma de sustento da minha casa, né, sustento da minha família. Em paralelo a isso, eu também me entrego totalmente à missão de evangelizar. Então, através da pregação, através da música, através de diversas formas de evangelização, formações, etc. Só que por muito tempo, todo esse trabalho missionário ficou acima da formação dos meus filhos. Então, eu justificava o ter que sair de casa todas as noites por causa da missão. E aí eu tinha que deixar os meus filhos, né, na casa dos parentes, da minha mãe principalmente, é, ou no grupinho das crianças, etc, etc. Só que o que que gerava na vida deles? Primeiro, a ausência do pai e da mãe. Então você imagina, a gente já ficava o dia inteiro fora por causa do trabalho e chegava à noite, que era o momento de estar com eles, a gente também tinha que ficar mais uma vez ausente da presença deles e eles da nossa presença. Então é óbvio que vocês já conseguem entender que isso não vai dar certo. Né? Isso não vai dar certo. E aí a gente pode até justificar assim, mas eu estava cuidando das coisas de Deus. Mas não existe coisa mais preciosa que Deus confiou a um pai e uma mãe do que aos filhos. Isso não serve só para filhos não, tá? Quantas vezes a esposa deixa também sua família para ficar dando essa justificativa da missão, o esposo também dando essa justificativa da missão, quando na verdade, e aí eu quero ser bem sincero, é uma espécie de fuga. Né? Por que é uma espécie de fuga? Porque educar os filhos dá muito trabalho. Você manter a sua família dá muito trabalho. Então, Deus cuida disso tudo, né? Eu vou cuidar da família dos outros, vou cuidar dos filhos dos outros, vou cuidar da história dos outros. E a minha história vai ficando de segundo plano. Deixa que Deus cuida. E isso é um problema gravíssimo. Por que é um problema gravíssimo? Porque na realidade, eu estou fugindo daquele chamado que Deus fez para mim. Qual foi o primeiro chamado que Deus fez para mim? Claro, de ser santo, mas de santificar também a minha família. Então, a gente vai trabalhar nesse vídeo hoje por que que isso acontece, como que isso acontece e o que que eu faço. Eu vou falar o que que eu fiz
para poder mudar essa realidade. Eu sei que não é nada fácil, é isso que eu vou falar. Eu estou falando para um grupo bem específico aqui, que é o grupo de missionários, não só missionários católicos, mas também os protestantes, né? Não só para quem é missionário, tá? Também para aqueles que são empreendedores, são empresários e estão se dedicando a um projeto ou até mesmo a uma missão, né? Porque muitas vezes a empresa ela se torna uma missão. Então é para todos vocês que têm filhos, você que tem família. Quero que você preste muita atenção em toda essa reflexão, porque eu acredito que vai ser um divisor de águas na sua família, tá? Como eu falei para vocês, eu já passei por isso. Eu já vivi isso na pele. E eu sei muito bem o que isso significa. Vamos lá. Primeira coisa é entender a nossa vocação. Esse é o primeiro passo é esse. Qual é a minha vocação? Eu não sou chamado a ser padre. Eu não sou chamado a ser um frei. Eu não sou chamado a ser um celibatário. Então, se a minha vocação é o matrimônio, eu preciso cumprir os deveres necessários do matrimônio. E os deveres necessários do matrimônio para o pai é um, e os deveres necessários do matrimônio para a mãe é outros, assim que também como para os filhos são diferentes. Então, eu como pai, eu preciso entender a minha vocação de pai. A mãe precisa entender a vocação de mãe, os filhos também precisam entender a vocação dos filhos. Mas só que, veja bem que além de pai, além de mãe, tem a vocação do matrimônio. Então, o esposo e a esposa, eles são um. Né? Então, isso é uma vocação, isso é um chamado e precisa ser vivido. Precisa ser vivido. E aqui a gente pode trazer outras realidades também, mas eu estou trazendo a realidade do mundo religioso, mas a gente pode trazer outras realidades. Então, o marido, a esposa, os dois trabalham o dia inteiro. Então agora os dois têm a oportunidade de estar os dois unidos para viverem aquele momento de descanso, né? Ou de união, porque nem sempre o momento que sai do trabalho é o momento de descanso, às vezes é o momento de mais trabalho. Só que entende que é diferente um trabalho em uma empresa e os deveres cotidianos de uma casa, são coisas diferentes. Se eu entendo que os meus deveres em uma casa faz parte da minha vocação, eu preciso viver isso com intensidade. E eu preciso até tomar um cuidado. Porque o chamado vocacional, ele gera em nós essa cobrança, que é a cobrança própria da vocação, e ela precisa ser respondida. Se eu não respondo a isso, eu vou me frustrar. Então, qual o grande risco? E aí, isso é um perigo tremendo. Por exemplo, quantos homens não querem voltar para casa porque a casa está daquele jeito, né? As mulheres, isso vice-versa, tanto para homem para mulher, preferem ficar mais tempo no trabalho para não ter que passar por aquelas situações da família. Isso não é nada anormal de se ver, tá? A coisa mais normal que acontece, infelizmente, é isso. E aí, eu posso justificar. É porque eu precisava trabalhar. Eu tô falando de trabalho. Eu comecei falando de missão, mas eu tô falando de trabalho ainda. Tá? É quase que o trabalho é mais fácil de justificar, né? É assim. Ah, eu vou trabalhar 1 hora a mais porque eu vou ganhar X vezes mais. Vou trabalhar até de noite porque eu vou ganhar X vezes mais. Então a gente meio que justifica, valendo a pena, né? É uma coisa esporádica, uma coisa e outra coisa é você colocar aquilo como parte da sua rotina. Então, aquela vocação
que é a vocação principal, que é a vocação do matrimônio, você não está vivendo com intensidade. Logo, todos aqueles que não vivem a sua vocação, eles começam a viver um processo de frustração, um processo de angústia. Então, para pensar aqui. Volte aonde estão as suas angústias. E para pensar se não é algum tipo de fuga da sua vocação. Se você não está vivendo a sua vocação como deveria viver. Esse é o primeiro passo. E eu ainda nem estou falando da educação dos filhos e ainda nem estou falando da missão. Tá? Por quê? Quando a gente entra nesse segundo ponto, que é o ponto da educação dos filhos, hoje a gente vê um processo que infelizmente é terceirizado, né? A educação dos filhos hoje é terceirizada. Então tem esse livro aqui que eu gostaria que realmente todas as famílias pudessem... o Catecismo da Educação. Tem uma parte nele que fala sobre os contra-educadores. Né? Eu não vou falar quem são os contra-educadores, porque o vídeo já é polêmico. Se eu ficar falando quem são os contra-educadores, ele vai ser mais polêmico ainda. Mas, às vezes, eu vou falar só um, tá? Às vezes a escola se torna um contra-educador. Por quê? Quando você vai entender realmente o que significa a educação dos filhos, nós estamos falando em formar a personalidade, em formar o caráter, em formar um homem ou uma mulher forte, um homem ou uma mulher que consiga resolver os seus problemas e os problemas das outras pessoas. Isso é educação. Educação hoje está resumido... Cadê? Vou até aqui uma prova do Enem, né? A educação está resumida em fazer um vestibular, em entrar na universidade. Isso não é educação. Não é educação. Educação é formar a personalidade de um indivíduo. Tem outro livro aqui, ó, O Pequeno Tratado da Pedagogia. Então, de quem é a responsabilidade da educação? Não é da escola, não é do governo, não é da sociedade, não. A missão de educação é do pai e da mãe. Se eu entendo que a minha missão como esposo, como pai, é cuidar da minha família e formar e educar os meus filhos, e essa é a minha primeira vocação. A partir daqui eu crio o mecanismo, né? O mecanismo que vai fazer com que eu consiga cumprir essa missão. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 10 filhos. E esses 10 filhos, eles vão precisar do mínimo necessário para sobreviver. Né? Tá, mas aí eu não vou trabalhar sobre o mínimo necessário. Eu vou trabalhar naquilo que seria o ideal. Né? Bem, para o ideal dessas crianças, e lógico, da minha esposa, eu preciso de uma quantidade X de dinheiro. Então é óbvio que dentro do meu trabalho eu vou procurar algo que eu consiga suprir as necessidades da minha família. Certo? Primeiro ponto, claro. Agora veja bem, vamos supor que para suprir a necessidade dessa família que eu precisaria um valor mínimo de 15 mil reais por mês. Edson, é um valor muito alto para a realidade do Brasil. Mas para 10 filhos e uma família, né, uma forma média, vamos chutar esse valor de 15 mil reais. Tá, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover esses 15 mil reais, mas eu não posso esquecer que eu tenho uma formação a dar para essas crianças. Eu como pai, tá? Então, se eu não consigo fazer isso diretamente, eu tenho que ajudar a minha esposa a fazer isso. Se eu e minha esposa não conseguem fazer isso, a escola para a qual eu escolho os meus filhos para fazer esse trabalho tem que estar alinhada aos mesmos pensamentos com qual eu quero educar. Qual o problema? Nem sempre as escolas estão preparadas para isso. E é óbvio. Então, por isso que às vezes, e nem sempre, mas às vezes, a escola também se torna uma contra-educadora.
Exemplo, imagine que você, pai, mãe, está ensinando o seu filho a ler com livro, tá? Livro, papel. E seu filho de 10 anos não tem celular. Exemplo. Aí você chega à escola, todas as crianças têm celular e o professor, a professora começa a passar trabalho que precisa do celular, precisa do computador. Aí você entra no dilema, né? Poxa vida, tô lutando para meu filho não mexer nessas coisas. E aí a escola manda mexer. Isso é o que? Contra a educação. Bem, estou trazendo esse ponto, mas qual é o ponto principal? Tudo bem, precisa colocar na escola porque precisa, né, passar por aquele processo e etc, etc. Tá, mas aí quando o momento que eu tenho para estar com eles, eu abro mão dessa realidade para que eu possa assumir uma outra missão. E aí eu justifico, é porque eu preciso evangelizar. Ah não, mas a escola já fez esse trabalho, ainda mais se for uma escola religiosa, né? De freiras ou uma escola católica. A escola já faz esse trabalho de evangelizar meus filhos. Então eu agora preciso estar no grupo de oração, na pastoral tal e tal e tal, tal. E meus filhos, ah não, mas eles já passaram o dia inteiro ali. Mas não se trata de ensinar isso ou ensinar aquilo. Se trata da presença. A presença do pai, a presença da mãe. E isso aqui não tem preço que pague. As crianças precisam sentir o cheiro do pai, precisam sentir o cheiro da mãe. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer de cheiro, né? É saber, esse aqui é o meu pai, essa aqui é minha mãe. E aquilo mostra um sinal de autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade. Saber que existe uma hierarquia. Então, por que a gente tem hoje crianças que não sabem obedecer, crianças que não têm domínio nenhum de regras? Porque isso não é encontrado em casa. Às vezes o pai e a mãe, por não ter autoridade, entra com autoritarismo. Autoritarismo não forma ninguém. Ninguém. Certo? Todos os países, as nações que tentou formar o seu povo através do autoritarismo, todos esses impérios, tudo foi por água abaixo. Jesus, ele tem autoridade. Você vê que o império de Cristo é eterno. Por que eterno? Por causa da sua autoridade. Jesus não é autoritário, mas ele tem uma autoridade. E essa autoridade ele deu para o pai, e essa autoridade ele deu para a mãe, essa autoridade ele deu para o esposo e para a esposa. Vocês estão entendendo? Então, atenção, pai e mãe. Vivam a autoridade que Deus te deu. Cuidado para não usar da missão, do trabalho. Fuga para você não assumir a sua verdadeira missão, que é a sua família e seus filhos. Então, muito cuidado, muito cuidado. Então, essa é a reflexão de hoje. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é só pra gente iniciar essa conversa, tá? A gente tem muita coisa pra gente ver. Quero trazer mais informações, tanto desse livro, Catecismo da Educação, quanto desse livro aqui também, Pequeno Tratado da Pedagogia. Tem outros livros que ao longo do tempo a gente vai conversar sobre eles, tá bom? Espero que possa estar ajudando de alguma maneira aí as famílias a compreenderem sua real missão. Não quero deixar ninguém chateado, só quero apenas alertá-los para ter cuidado com esse perigo, que é um perigo que bate na porta de todos aqueles que querem se dedicar à missão, tá bom? Cuide dos seus filhos, cuide da sua família. Deus abençoe.